E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai-vos vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes que se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou qual aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou? Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave em redor e a esterque, e se der frutos, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Senhor, nós queremos meditar na Tua palavra, e queremos que o Teu Santo Espírito faça com que essas palavras deixadas por Ti transformem a nossa mente, o nosso coração e as nossas atitudes. Senhor, eu clamo que hoje haja salvação. Que o Senhor trabalhe nas mentes e nos corações daqueles que ainda não entregaram suas vidas a Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. E aí? Você falou para você mesmo: eu vou morrer? Quando você falou isso para você mesmo, será que você refletiu sobre isso? Será que você tem pensado na sua morte? A morte sempre é um assunto que está na boca do povo. É muito comum nós vermos que a morte é uma notícia que se espalha rápido. Mas sabe qual é o tipo de notícia sobre morte que sempre se espalha rápido? A morte dos outros. Porque quando o assunto é a sua própria morte, dificilmente você vai querer falar nesse assunto. Alguém aqui fica pensando o tempo todo no momento que vai morrer? Acho difícil. E a julgar pelo rosto, que eu estou vendo aqui da frente, de muitos de vocês, a morte é uma coisa que provavelmente você nunca parou para refletir sobre a sua. E a julgar pela inquietação nas cadeiras, o rosto temeroso que eu estou vendo daqui da frente, alguns de vocês, você tem medo da morte. Se você tem medo da morte, essa mensagem é para você. Se você tem medo do que acontece depois que você morre, essa mensagem é para você. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. No capítulo 13 do Evangelho de Lucas, é dito que existiam algumas pessoas que estavam seguindo o Senhor Jesus, já nesse propósito que o Senhor Jesus tinha de ir em direção a Jerusalém. E o Senhor Jesus estava nesse período indo em direção a Jerusalém para o seu sacrifício, falando sobre as coisas dos últimos tempos. Ele queria que os seus servos estivessem preparados para serem encontrados vigilantes, para quando o seu Senhor voltasse, eles fossem achados vigilantes e assim fossem recompensados por estarem vivendo aqui com a mentalidade da eternidade. Mas só que enquanto o Senhor estava ali naquele momento, caminhando em direção a Jerusalém, passando por várias cidades, sendo rejeitado lá em Samaria, é dito que em um daqueles períodos foi falado sobre algumas pessoas que estavam comentando ali perto de Jesus sobre uma chacina que tinha acontecido. E essa chacina tinha sido promovida por Pilatos. Pilatos matou um grupo de galileus que estava indo oferecer seu sacrifício no templo. E Pilatos, ao assassinar esses galileus, ele não somente se deu por satisfeito de ter assassinado todos eles, mas ele pegou o sangue dos assassinados, misturou com o sangue que estava sendo oferecido em sacrifício ao Senhor e colocou ali. Foi um assassinato com requintes de crueldade e ainda um assassinato com blasfêmia.
E as pessoas estavam ali comentando sobre aquele fato, aquele acontecimento. E Jesus aproveita aquele discurso, aquele falatório que as pessoas estavam tendo naquele momento, para ajudá-las a focar nas mortes que realmente importavam. Naquele momento em que a morte dos galileus, aquela chacina que Pilatos fez em relação aos galileus estava em voga, muitas pessoas estavam olhando demais para a morte deles e esquecendo da morte de si próprio. E é isso que acontece ainda hoje. É mais fácil pensarmos na morte dos outros do que na nossa própria morte. Mas a morte é um fato para nós? É. Para estar morto, para morrer, basta estar o quê? Você está vivo? Isso significa que você pode morrer? Você está pensando na sua morte? Eu quero que hoje, de verdade, você reflita sobre isso. Que você não ignore a realidade da morte. Se você tem fugido da realidade da morte, se a morte tem sido algo que te atemoriza, isso é um grande sinal de que você não está próximo de Deus. Se a morte te assombra, a morte não foi vencida ainda na sua cabeça. Aquelas pessoas então estavam pensando sobre o que tinha acontecido com os galileus. O que Pilatos tinha feito com eles. O absurdo que foi Pilatos pegar o sangue dos sacrifícios e misturar o sangue daqueles galileus. Mas aí, depois de Jesus escutar tudo aquilo, no versículo 2, Jesus intervém na conversa que estava sendo dita, sendo feita ali, e ele faz uma pergunta para aquelas pessoas. Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? A pergunta que Jesus faz demonstra que o entendimento que Jesus estava tendo sobre a conversa deles, pelo tom da conversa deles, eles achavam que aqueles galileus tinham sido mortos por conta provavelmente da sua hipocrisia ou da sua pecaminosidade. A palavra de Deus fala sobre a lei da semeadura. O que o homem planta, ele vai colher. Mas a semeadura, a lei da semeadura, leva algumas pessoas a cometerem alguns erros. Por exemplo, as pessoas tendem a achar que todo tipo de morte, que todo tipo de catástrofe é uma punição divina. E nem sempre é. Por exemplo, quando a gente olha lá para a morte dos apóstolos, qual foi o único apóstolo que não foi assassinado? João. Todos os outros foram assassinados. E aí, eles foram assassinados porque estavam desobedecendo a Deus? Não. Eles foram assassinados porque estavam obedecendo a Deus. Mas perceba que é natural que as pessoas achem que o motivo da morte sempre é um motivo de punição da parte de Deus. E aquelas pessoas estavam começando a conjecturar, rapaz, para aqueles galileus que estavam lá em Jerusalém oferecendo sacrifício terem sido assassinados daquela maneira, eles devem ter feito algo de muito errado. E esse era o motivo da conversa. E Jesus está perguntando, olha, vocês acham que aqueles galileus, eles pecaram mais do que todos os outros habitantes da Galileia para terem morrido daquele jeito? E aí Jesus faz um alerta. Versículo 3. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecerem. A primeira morte que é citada aí foi uma morte por chacina. Pilatos assassinou um grupo de galileus. Mas aí Jesus lembra uma outra morte que ficou famosa naquele tempo. A morte de 18 pessoas que foram soterradas pela torre de Siloé. Não foi um assassinato premeditado, não foi uma chacina com um objetivo político, qualquer coisa que seja. Na verdade, uma torre acidentalmente caiu sobre 18 pessoas e essas pessoas morreram. E Jesus faz a pergunta: cuidais que foram mais culpados do que todos quanto homens habitam em Jerusalém? Então ele faz a mesma pergunta,
sobre dois tipos de morte diferentes, para conduzir aquelas pessoas que estavam perto dele ao mesmo entendimento. Seja por motivo de chacina, seja por motivo de um acidente, uma morte acidental, nós precisamos entender que nem sempre as mortes são uma disciplina direta de Deus por algum tipo de pecado. Mas o foco de Jesus era: vocês precisam se arrepender. Porque assim como eles, vocês também vão morrer. É isso que ele diz no versículo 3 e é isso que ele diz no versículo 5. Todos de igual modo perecereis. Quando ele fala aqui sobre todos de igual morte perecereis, ele está falando que tipo de morte? A morte física? Hã? Ele não estava falando da morte física. Porque a morte física, de modo geral, não tem como a gente evitar. Cedo ou tarde, com a nossa velhice, a menos que nós sejamos crentes e o Senhor nos arrebate, nós seremos pessoas que vão morrer. Nós podemos morrer vítimas de violência urbana, nós podemos morrer vítima de uma doença, nós podemos morrer vítima de uma catástrofe natural. São muitos os motivos que podem nos levar à morte. Mas Jesus queria que eles parassem de pensar na morte dos outros e começassem a pensar na sua própria morte. Ele começou então a instigar aquelas pessoas a refletirem, dizendo: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Você já se arrependeu dos seus pecados? Hoje, na nossa EBD, nós vimos que arrependimento não é uma coisa somente que é fruto da palavra que sai da nossa boca. Arrependimento tem que gerar transformação no modo como eu penso, no modo como eu sinto, no modo como eu ajo. Falar eu me arrependo não é suficiente. Deus quer que você pense na sua vida. E pensando na sua vida, você esteja pronto a pedir perdão àquele que realmente importa. Você que está aqui nessa noite, você se considera inimigo de Deus? Você se considera inimigo de Deus? Você se considera ser uma pessoa que desonrou o nome dele? Que se tornou alguém que feriu a sua lei? Você se considera esse tipo de pessoa? Nós temos aqui membros dessa igreja. Para se tornar membro dessa igreja, você tem que professar fé. Se você ainda não é um membro dessa igreja, talvez você esteja num período de transição de uma outra igreja para cá, ou você é um recém-convertido e está buscando conhecimento bíblico para entender se você é crente ou não. Ou talvez, se você não é um membro dessa igreja, é porque você ainda não tomou uma decisão por Cristo. E se você ainda não tomou uma decisão por Cristo, eu quero deixar claro para você hoje: você é um inimigo de Deus. Não é possível ser apenas colega de Deus. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Vocês lembram daquele traficante que está preso e foi condenado a muitos e muitos anos de prisão, chamado Fernandinho Beiramar? Lembram dele? Ficou muito famoso, principalmente na década de 90. E alguns meses atrás eu vi uma entrevista já antiga dele na prisão, onde em determinados momentos dessa entrevista ele falava, eram colocados alguns áudios das execuções que ele tinha mandado fazer com alguns requintes de crueldade, onde ele mandava arrancar alguns membros do corpo dos seus inimigos. Agora imagina só, Fernandinho Beiramar, ele mandou matar cruelmente muitas pessoas. Algumas pessoas ele mandou cortar os dedos um por um, outras ele mandou amputar pés, mãos. Nessa entrevista ele é colocado para conversar com um dos... é colocado um áudio onde ele está conversando com um dos seus inimigos, e ele estava conversando com um cara que ele tinha mandado acabar de cortar os pés desse homem. E ele mandou que os algozes daquele homem que tinha tido seus pés amputados mandassem e obrigassem ele a andar mesmo sem os pés. Crueldade, né? Chocante, né? Isso
Isso é o que um homem pode fazer por você. Um homem que é seu inimigo pode fazer coisas terríveis. Mas o máximo que ele pode fazer contra você é um atentado contra o seu corpo. Mas agora, sendo inimigo de Deus, o corpo não é o único alvo da ira de Deus, mas sim a alma. Se você pensou que tamanha crueldade era aquilo que Fernando Dandinho Beiramar fez, se você imaginou o sofrimento daquele homem tendo seus pés amputados e depois sendo ordenado a andar sem os pés, eu quero que você imagine a sua alma sofrendo longe da presença do Senhor no fogo do inferno. Talvez você não goste de imaginar isso. E eu lhe entendo. Não é bom imaginar a sua presença eterna longe do Senhor. Não é bom imaginar um local onde há fogo, sofrimento, ranger de dentes, choro, lamentação. Mas eu quero que fique claro na sua mente que não existe um caminho de meio termo. Na morte, ou eu estarei com Deus, ou eu estarei longe de Deus. Na morte, ou receberei seu acalento, ou eu receberei a sua ira. E eu quero que você reflita sobre a sua morte. O mundo inteiro vai pensar sobre a morte dos outros, mas o mundo não vai te chamar para pensar na tua própria morte. Mas eu quero clamar que você pense na sua morte. Como você tem vivido na presença de Deus? Como? Aqueles homens que estavam ali conversando na presença do Senhor Jesus estavam cogitando qual teria sido o motivo pelo qual o Senhor tinha permitido que aquela chacina acontecesse. E naquele momento em que eles pensavam que o sofrimento dos galileus tinha sido decorrente do seu pecado, eles esqueciam de olhar para si mesmos. Lembra de Jó? Quando os amigos de Jó se aproximaram dele e viram todo o sofrimento de Jó, qual foi a primeira coisa que eles pensaram? Jó deve estar sofrendo isso porque Jó está escondendo algum pecado. Lembra quando Jesus foi curar o cego? Qual foi a pergunta que a multidão fez para o Senhor Jesus? Senhor, quem pecou? Este ou seus pais? A nossa tendência é pensar que aquilo que acontece de ruim com os outros é sempre castigo de Deus. Mas a gente nunca para pensar que Deus um dia pode nos castigar. Quando você vê notícias ruins na internet ou na televisão, como por exemplo um sequestro, um assalto, quando você pensa no traficante, no bandido, no assaltante, o que você espera? Que haja justiça, não é? Que a lei seja cumprida, que ele seja preso e que ele pague pelos seus atos. Afinal de contas, a lei prevê punição para aqueles que andam fora da lei. E eu quero que você entenda. Você sabia que Deus escreveu uma lei? Você sabia que Deus deixou ordens claras para o ser humano? E você sabia que existe uma pena, uma punição prevista para todos aqueles que quebram a lei de Deus? Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe o que significa? Tanto eu, quanto você que está sentado aqui nessa noite, nós quebramos a lei de Deus. Todos, sem exceção. Do Mateus a mim. Todos nós quebramos a lei de Deus. O Paulo, o Milton, a Dona Socorro, a Ilza, a minha mãe, a Deise, a Irmanice, o Felipe, o Carlinhos, todos nós quebramos a lei de Deus. Existe uma punição prevista para essa quebra de ordenança. Existe uma punição prevista para a quebra da lei. No mesmo livro, Romanos, capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte. Se você está aqui e você quebrou a lei de Deus, a Bíblia afirma que o que você merece é a morte. Mas a pior morte que você pode ter não é a morte vítima de um assassinato,
Não é a morte vítima de uma catástrofe natural ou de um acidente. A pior morte que você pode ter é a sua morte espiritual consumada. Essa é a pior morte que você pode enfrentar. Porque para essa morte não há solução. Como pastor, por diversas vezes eu escutei pessoas falando assim: olha, esse tipo de mensagem não deveria ser pregada dessa maneira. Isso afugenta as pessoas. Talvez, pastor, você pregando uma mensagem como essa vai fazer com que pessoas que estão visitando a sua igreja nunca mais voltem lá. E é verdade. Talvez, depois de hoje, você nunca mais queira voltar aqui. Mas depois de hoje, você não tem como dizer, na presença de Deus, que você não sabia qual era o seu destino, por ter descumprido a lei dele. E eu quero que vocês reflitam sobre isso, porque a gente está falando não só da vida de alguns anos, a gente está falando da eternidade. E sabe qual é a prova de amor que eu tenho para demonstrar para vocês? Eu quero alertá-los. A eternidade longe de Deus não é uma eternidade boa. É uma eternidade de sofrimento. Eu quero que você reflita. Como eu tenho vivido essa vida aqui? Se eu quebrei a lei de Deus e a lei prevê que a punição para aqueles que quebram a lei é a morte, o que sobrou para mim? O que sobra para você é a mensagem do Evangelho. Já ouviu falar no Senhor Jesus? Você já parou para refletir o porquê que ele veio? Deus, Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando a gente fala de morte, de inferno e de condenação, é muito comum que as pessoas se revirem na cadeira, comecem a fazer cara feia e dizer: eita, que mensagem dura, isso não deve ser pregado. Mas essa mesma mensagem dura prevê uma demonstração de amor que nenhum de nós seria capaz de fazer. Quem é o maior ofendido quando nós pecamos? Quem é? Deus é o maior ofendido quando nós pecamos. E sabe quem foi que decidiu pagar para que você não morresse eternamente? Aquele que foi o maior ofendido. E sabe qual é o caminho para que você não sofra a condenação que você merecia? Aquele que é o maior ofendido. Pega aquele que ele mais ama, o Senhor Jesus Cristo, o seu único filho, manda para a terra. Jesus Cristo nasce de uma virgem, vive uma vida perfeita, sem nenhum pecado. Portanto, ele tinha algum motivo para Deus se irar contra ele? Não. Tinha algum motivo para que Deus mandasse executá-lo? Não. Mas ainda assim, Jesus foi torturado, coroado com espinhos, chicoteado, foi despido publicamente, hostilizado, ridicularizado, depois foi crucificado. E por que isso tudo aconteceu com ele? Quando as pessoas olhavam para aquela cruz, alguém para estar na cruz precisava ter sido um péssimo ser humano. Para ser condenado à cruz, era necessário que você fosse um tipo de gente da pior espécie. Os bandidos que eram condenados à cruz normalmente eram assassinos que costumavam fazer isso. Eram pessoas que a sociedade dizia assim: já chega, não dá mais para ele viver entre nós precisamos executá-lo, e a execução dele tem que servir de lição para outras pessoas. Então, quando se via aquelas 3 pessoas na cruz, Jesus e aqueles outros 2 bandidos, qual era o pensamento natural? Estão ali porque merecem. Mas a multidão, Pilatos, Herodes e todos os outros sabiam que Jesus não merecia. Jesus não tinha quebrado nem a lei de Deus, muito menos a lei dos homens. Por que então Jesus Cristo foi parar na cruz? Jesus Cristo foi parar na cruz por amor de todos aqueles que disseram assim: eu sei que eu quebrei a lei de Deus,
Eu sei que a pena que eu mereço é a morte eterna. Mas, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti e clamo: salva-me do inferno. Salva-me da condenação. Eu confio em Ti para que o Senhor tire-me da escuridão, das densas trevas, do inferno, da morte, daquilo que eu mereço. E que o Senhor me coloque no local onde eu não mereço. E esse local eu sei que é a Tua presença. Esse local eu sei que é eternamente contigo no céu. Mas só pode clamar dessa maneira aqueles que entendem que vão morrer e que merecem a condenação e que clamam arrependidos por misericórdia. Vir à igreja não faz de você um crente. Você sabe disso? Você sabia que vir domingo após domingo, quarta após quarta, não garante para você um local no céu? Você sabe disso? Você sabia que cantar os louvores não garante você no céu? Você sabia que colocar ofertas monetárias aqui, dinheiro no gasofilácio, não garante para você local do céu? Você sabe disso? Eu quero que hoje fique claro para você que nada do que você faz cumpra a salvação. Porque a salvação não vem pelas nossas obras, não vem pelo que nós fazemos. A salvação vem pelo que Cristo fez por nós. E é isso que Jesus quer chamar a atenção daquelas pessoas que estavam pensando na morte dos galileus. Aquelas pessoas estavam refletindo: rapaz, para eles terem sido assassinados de um modo tão brutal, eles devem ter feito alguma coisa muito errada. No mínimo, eles deveriam ser hipócritas. Eles deveriam estar ofertando coisas ali ao Senhor, mas por trás eles deveriam estar fazendo alguma coisa. E Jesus para de pensar na morte deles e diz assim: pensa na morte de vocês. Se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer. E é isso que eu quero clamar a você nessa noite. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já parou de pensar na morte dos outros e começou a pensar na sua própria morte? Em profundo amor, eu estou pregando isso para que você escute a palavra de Deus. Em profundo amor eu digo: arrependa-se. Aqueles galileus, se tivessem morrido por punição do Senhor, não haveria mais possibilidade de redenção para eles. Se aqueles que foram soterrados pela torre de Siloé tivessem morrido pela punição do Senhor, não haveria mais possibilidade de redenção para eles. Por que não haveria mais essa possibilidade? Porque eles estavam mortos. E é por isso que Jesus conta a parábola que vem do versículo 6 até o 9. Dizia assim: um certo homem tinha uma figueira plantada na vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta! Por que ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e em redor esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Quem é você nessa parábola? Nessa parábola, você é a figueira. Nessa parábola, você foi plantada e Deus está te dando tempo para que você frutifique. A figueira, de modo geral, ela é plantada e depois de 3 anos, ela começa a produzir frutos. Já fazia 3 anos que o dono da vinha vinha procurar frutos, ou seja, provavelmente aquela árvore tinha 6 anos e não estava frutificando. Então o dono da vinha, olhando para aquela figueira que não produzia, ele disse assim: rapaz, está ocupando a terra inutilmente. Para que está ocupando a terra? Eu estou dando tempo, dei os 3 anos que ela precisava, estendi por mais 3, e ela continua sem dar fruto.
inútil. Vou cortar. Acontece que o vinhateiro, o responsável pela vinha, intercede junto ao dono da vinha e diz: Senhor, deixa que eu cave ao redor dessa figueira, deixa que eu regue, deixa que eu adube ela por mais um ano, vamos dar mais uma chance, vamos estender mais um prazo para que ela possa produzir frutos. Você está vivo, você está sendo adubado, você está sendo regado, mas se você não se arrepender dos seus pecados, a sua hora vai chegar. Você morrerá não só fisicamente, você morrerá eternamente. Esse vinhateiro é Jesus, que por misericórdia intervém junto ao Pai, clamando para que haja possibilidade de redenção. E a possibilidade de redenção só existe enquanto há vida nos seus pulmões, no seu coração. Se você está vivo hoje, hoje é o dia de você se arrepender. Essa parábola que Jesus conta fala que a misericórdia de Deus é estendida a nós, mas chegará um dia em que o seu juízo será aplicado. Você tem pensado sobre a sua morte? Morrendo hoje, para onde você vai? Você está convicto disso? Você tem garantias de que você pode sair daqui tranquilamente, enfrentar o que for, até mesmo um bandido apontando uma arma na sua cara, e você vendo a morte na sua cara, você está preparado para dizer: Senhor, eu vou para ti? Ou quando você pensa na morte, você se inquieta. Qual tem sido a sua visão da morte? Por que eu pergunto isso? Porque o crente sabe que a morte nada mais é do que a sua passagem só de ida para o encontro do Senhor. Agora existe um problema. Existem muitas pessoas que acham que essa passagem pode ser comprada por meio das obras. Não, essa passagem não pode ser comprada por meio das obras. Por isso eu tenho alertado a você. Vir aqui, culto após culto, não salva você. Estar junto com os crentes, ser amigo dos crentes, não salva você. Até mesmo ter o seu nome registrado no livro de membresia dessa igreja, não salva você. Só há salvação para aqueles que verdadeiramente se arrependem, entregam a sua vida a Jesus e clamam por misericórdia. Só há salvação para estes. E eu quero mais uma vez lhe pedir, pense na sua morte, porque você não sabe qual o prazo que o Senhor da vinha vai lhe dar. Meu pai morreu com 48 anos. Alguns olham e dizem assim: viveu relativamente bem. Outros olham e dizem assim: meu Deus, morreu tão novo. A verdade é que existem crianças que morrem com 2 anos, adolescentes com 13, adultos com 20, senhores com 70. Para que eu morra, eu acho que está vivo. Você sabe qual é o dia da sua morte? Responda para você mesmo. Eu sei quando eu vou morrer? Você sabe? Pois é. Sabe o que isso significa? Pode ser hoje. Você já parou para pensar nisso? Ah, pastor, então quer dizer que o Senhor quer me salvar por meio do medo? Não, porque eu acabei de falar para você que se você entender o Evangelho, você não vai ter medo da morte. As únicas pessoas que têm medo da morte é quem não entendeu o Evangelho e aqueles que não se entregaram para Cristo. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. O amor de Deus lança fora o medo.
Se você tem medo da morte, é porque você não tem o Senhor Jesus na sua vida. E eu estou clamando a você. Se arrependa. Se converta. Entregue a sua vida. Essa vida aqui não faz sentido. Ainda que você viva 110 anos, 120, 130 anos. Ainda que você viva tudo isso, um dia você vai morrer. Será que essa morte será só física? Ou será que será o selo da sua perdição eterna? É isso que eu quero que você pense. É isso que eu quero que você pense. Eu sei que é difícil pensar na morte. Eu sei disso. Nem mesmo os crentes desejam o transitar da morte. Os crentes almejam o que está além da morte, mas não a morte em si. Mas os crentes não temem a morte pela garantia que eles têm de que o Senhor lhes deu a vida e que nem a morte mais lhe causa medo. A parábola, então, nos ensina a entender, nos ajuda a entender o seguinte: Deus está dando tempo. Deus está sendo misericordioso. O Senhor Jesus está dizendo: dê mais um tempo. Acontece que você não sabe quanto tempo tem. Então aproveite o dia. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia para você se entregar ao Senhor Jesus. E sabe o que se entregar para o Senhor Jesus significa? Abandonar aquilo que te dá prazer, mas não dá prazer para Deus. Lembram da IBD hoje? Foi sobre arrependimento. Mesmo que uma coisa te dê prazer, se essa coisa não dá prazer para Deus, você tem que abrir mão e dizer: Senhor, os meus prazeres agora são os teus prazeres. Aquilo que o Senhor ama é aquilo que eu amo. Nós temos algumas pessoas aqui nessa noite que não são crentes. Nós temos algumas pessoas aqui nessa noite que, se morressem hoje, iriam não, vão para o inferno. E eu quero clamar a vocês que não são crentes, que vocês pensem na seriedade disso. Eu não estou falando para os outros, eu estou falando para você. A mesma coisa que o Senhor falou para aquelas pessoas que estavam ali discutindo sobre a morte dos galileus. Para de pensar na morte dos outros e pensa na sua morte. Pensa na sua morte. Os outros prestarão contas diante de Deus. E a prestação de conta dos outros não tem nada a ver com a sua prestação de contas. Por isso eu clamo a você: arrependa-se. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Deixe de ter esse coração duro. Clame a Deus que quebrante o seu coração, lhe dê um coração de carne. E diga: Senhor, as paixões que não são as tuas paixões, arranca da minha vida. Aquilo que me dá prazer, mas que não te dá prazer, tira de mim. Porque eu não quero ir para a condenação eterna, eu quero ir para a vida eterna junto a ti. Essa vida passa e passa rápido. Mas acontece que você está vivo pela misericórdia de Deus. Deus te deu o tempo suficiente para que você escutasse a sua palavra. Mas acontece que aqueles que não frutificam, cedo ou tarde, serão tirados. Serão tirados do meio da vida. Eu não sei quando você vai morrer. Talvez você seja um crente professo, mas eu não tenho uma cópia do livro da vida. Talvez você esteja no livro de membresia da nossa igreja, mas talvez você não esteja no livro da vida. Eu quero, portanto, que você reflita sobre a sua própria vida. Saiba, Satanás não quer que você dê ouvidos a essa mensagem. Satanás, muito provavelmente, se você não é um crente, está fazendo com que você pense em diversas outras coisas. Nesse exato momento, provavelmente a sua mente está lutando para não se fixar nas palavras que estão saindo da minha boca aqui. Sabe por quê? Porque Satanás não quer que você pense na sua morte. Ele quer que você pense na morte dos outros. Para que você ache que ela nunca vai chegar para você.
Já escutaram pessoas falando? A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Até ir lá e acontecer. São vários os motivos pelos quais as pessoas falam essa frase. Às vezes, por causa de um assalto. Uma pessoa que nunca foi assaltada, muitas vezes ela acha que não vai acontecer com ela. Até um dia que ela vai lá e é assaltada. Uma pessoa que nunca bateu o carro, muitas vezes ela acha que nunca vai bater. Até o dia que ela vai lá e bate o carro. Uma pessoa que nunca ficou doente com um câncer, acha que nunca vai acontecer com ela. Até o dia que ela descobre que está com câncer. Uma pessoa que nunca morreu, acha que nunca vai acontecer com ela. Até que chega o dia da sua morte. Acontece que, diferente dessas outras coisas, há uma segunda, terceira, quarta chance depois desses eventos. Mas para com a morte, não há chances depois dessa vida. Enquanto há vida, há esperança para você. Mas quando essa vida chegar ao fim, o seu destino estará para sempre selado. Você não terá uma segunda chance depois dessa vida. Hoje é o dia da salvação. Arrependa-se, converta-se, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e clame a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero que o Senhor me salve. Eu quero que o Senhor me dê a vida eterna. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu mereço condenação. Mas eu sei que por amor, por misericórdia, o Senhor pode me salvar. Clame ao Senhor. Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar. Senhor, nós temos plenas convicções, ó Pai, de que o homem é incapaz de te buscar sem a tua intervenção. Por isso eu clamo a Ti, por meio do Teu Santo Espírito, quebrando os corações daqueles que ainda não são dobrados a Ti, ó Pai. Traz salvação. Traz os mortos à vida, Senhor. Senhor, eu Te clamo que as pessoas que ainda não se converteram aqui, que estão presentes nessa noite, que elas parem de pensar sobre a morte dos outros e possam passar a pensar na sua própria morte. Entendam que o Senhor está dando tempo a elas para que elas possam se converter. Mas também ajuda elas a entender que nenhum de nós sabemos qual é o tempo que o Senhor nos dará. Por isso, Senhor, que o Teu Santo Espírito as convença do pecado, da justiça e do juízo. E que elas entreguem as suas vidas a Ti. E que essa igreja seja um instrumento nas Tuas mãos para o auxílio dessas pessoas, para que elas possam ser ajudadas na caminhada contigo, que não é uma caminhada fácil. Que nós estejamos cada vez mais próximos uns dos outros, ajudando na perseverança na luta contra o pecado. Porque os crentes também caem, os crentes também falham. Mas uma coisa que todos os crentes fazem é se arrepender verdadeiramente. Aqueles que caem e não se arrependem, fica nítido que não são filhos teus, que necessitam de salvação. Por isso eu clamo a Ti, ó Pai. Traga arrependimento à mente e os corações das pessoas que estão aqui. E traga firmeza àqueles que se arrependeram. É o que Te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você nessa noite quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, no final desse culto, quando nós encerrarmos aqui, eu gostaria de conversar com você. Gostaria de explicar com clareza o Evangelho e lhe ajudar a caminhar com Cristo. Mas lembre-se, a morte chega e nós não sabemos a data. Então, reflita. Qual será o destino após a sua morte? Amém? Amém. Deus abençoe todos vocês. Que tenham todos essa